Olá, queridos amigos, ouvintes, espectadores. Estamos aqui, novamente, na Caville, a nossa casa virtual Luz Espírita, para darmos continuidade às reflexões a respeito da coleção Fonte Viva de Chico Xavier com Emmanuel. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso governador planetário, amigo de todas as horas, nos abençoe e nos fortaleça novamente no seu imenso amor, na sua imensa paz. Que possamos desfrutar hoje e sempre da sua proteção e de suas falanges, comandadas por ele e por sua mãe, Maria de Nazaré. E que possamos, nestes momentos que estivermos junto aqui, nos sentirmos acolhidos pela sua misericórdia, que espalha por todo o orbe, em nome do nosso Pai. Então, dando continuidade, continuando os comentários do livro Caminho, Verdade e Vida, de onde estamos trazendo interpretações evangélicas nas lições imorredoras dos apóstolos e do próprio Mestre Jesus, onde Emmanuel comenta, nós fazemos aqui pequenas reflexões com a finalidade de trazer alento, força, coragem, esperança a todos que puderem nos acessar, que puderem nos assistir, que estiverem conosco. Hoje refletiremos o item 8 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é a lição de humildade de Jesus. Vejam o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Emmanuel traça breves comentários a respeito e nós iremos nos introduzirmos neles. Diz Emmanuel, muitos discípulos falam de extremas dificuldades para estabelecer boas obras em serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem das criaturas da terra. É um paradoxo isso, né? Entretanto, tais reclamações, diz Emmanuel, não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, mas sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ter nós como Salvador, em sua posição sublime, todavia o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua grandeza de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. Percebem isso, meus irmãos? Percebem isso? Ou já perceberam isso nos seus estudos? Mas continua Emmanuel. O exemplo de Jesus, nesse particular,
representa lição demasiadamente profunda para que ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Então não é porque nós nos intelectualizamos, não é porque nós estamos em patamares de equilíbrio sentimental invejável que nós podemos desprezar os irmãos que não estão. Ou algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo, e nós sabemos disso. No entanto, vemo-lo à mesa de quem? Dos sofredores, dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes, ministrando o seu derradeiro testemunho até entre ladrões. Se o teu próximo, aí alerta Emmanuel, se o teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que tu te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que possam lhe ofender a inferioridade. Recorda a demonstração do Divino Mestre. Para vir a nós, ele aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como um filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como um servo crucificado. Muito boa a reflexão de Emmanuel. Por ela fica bem claro, e também por aquilo que Paulo nos alcança, da lição de humildade do Mestre Jesus, no enunciado que ele faz aos filipenses. E por que não, meus queridos, a todos nós que nos arvoramos no direito de dizer que somos cristãos, não é? Aniquilar-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, é o maior exemplo de humildade que temos notícia, pois tratava-se de um Cristo planetário, um espírito puro, uno ao Pai Criador, que decidiu, com a sua grandeza, vir ensinar o exercício do amor e seus derivados a partir do seu próprio exemplo em constante estado de sacrifício. O significado de aniquilar-se é reduzir-se a nada, anular-se. Outro entendimento não teve Emmanuel ao iniciar a sua reflexão. Aliás, Emmanuel foi mais longe, determinou uma qualidade negativa nossa no trato com os nossos semelhantes, qual seja, de que a pessoa atendida nos entenda, nos compreenda, esteja à altura de nós, dos atendentes, que não seja ignorante daquilo que lhe será ofertado ou daquilo que pediu ajuda. Não gostamos, portanto, de lidar com miseráveis, com andarilhos, com viciados, com moradores de ruas, de becos, mal falados, favelados, mal cheirosos, catadores de lixo. Não queremos, resumindo, sujar nossas mãos e roupas finas com estes seres, nossos irmãos, e seus ambientes. Não é verdade? Não é verdade, meus irmãos? A reflexão é profunda. Se nós dissemos que estamos seguindo Cristo, onde está o exemplo? Onde está a atitude? Prossegue Emmanuel no segundo parágrafo dizendo que o significado de aniquilou-se a si mesmo de Jesus, veio
tratar com desiguais a ele. O significado de aniquilou-se a si mesmo quer dizer que Jesus veio tratar com desiguais a ele, com a sua grandeza, com a sua pureza, com o seu poder. Diminuiu-se para atender as nossas necessidades sem nos vexar. Nós como miseráveis, nós como doentes, nós como chagosos, como feridentos, como mal cheirosos, como ignorantes, como useiras sem beira, como diz o ditado popular. Jesus veio a nós, miseráveis de espírito, pois nós jamais poderíamos ir até ele. Percebem? Percebem o exemplo de humildade do Cristo? Desconhecemos tamanha grandeza. Portanto, as palavras de Emmanuel, se o teu próximo não pode alçar-se ao teu plano espiritual, podes ir ao encontro dele para o bom serviço de fraternidade e de iluminação. Sem maiores rebuscos que possam ofender a inferioridade de quem tu queres atender. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, espíritos miseráveis, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e saindo dele como servo crucificado. Que nos sirva de lição, de referência para o nosso comportamento, sobretudo neste momento em que a pandemia afeta a humanidade toda e que está em aberta a questão do ajuda ao teu próximo, ama o teu próximo como a si mesmo. Essa lição, diga-se de passagem, alguém tomou ao pé da letra. Lembram-se da mulher e da filha narrada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, os infortúnios ocultos? Pois bem, lá nós encontramos o seguinte: uma senhora distinta se vestia de maneira simples, bem como a sua filha que a acompanhava, e munida de mantimentos e roupas, saía pelas periferias pobres a distribuir alimentos e roupas aos irmãos miseráveis, paupérrimos, doentes, sofredores. Também se dirigia aos hospitais para visitar doentes, consolando-os, levando carinho, o seu recado amoroso. Educava a filha na mesma linha de fraternidade, de assistência, ensinando-a desde pequena a amar ao próximo como a ela mesma. Porque sendo distinta se vestia de forma tão simples? Lembram de Jesus? Para não insultar a miséria daqueles que ela visitava. Com o seu luxo, aniquilava-se para estar com seus irmãos necessitados, orientava a filha neste sentido e mantinha-se oculta na sua caridade, com o contentamento do coração de ter começado bem o dia. Ninguém sabia o seu nome, nem onde morava, nem o que fazia. Que lindo, né, gente? Que lindo. Isso qualquer um de nós pode fazer. Ou a maioria daqueles que estão me escutando ou me assistindo podem fazer. Esse exemplo de seguir Jesus, de praticar seus ensinamentos, de viver como cristão, eu pergunto, nos é possível tal atitude? Nos é possível reprisar o comportamento na medida em que nos chamamos cristãos? Claro que sim, né, gente? Claro que sim. Basta que nós, estudando Jesus e dizendo que o seguimos, pratiquemos aquilo que ele praticava. E a doutrina espírita
essa ferramenta maravilhosa que ilumina nosso dia a dia, que nos consola, que nos conforta, nos dá amplas possibilidades de fazer isso. E após conhecer todos esses ensinamentos, que nós possamos e passemos a praticá-los em franca atitude de reforma íntima, melhorando o nosso comportamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, fazendo caridade que Jesus atribui, que fora dela não há salvação. É a vivência evangélica do exemplo da mulher que eu acabei de citar e também do bom samaritano. Lembram do bom samaritano? Aquele que atendeu a um irmão caído na estrada após ser agredido por ladrões, limpou-lhe as feridas, socorreu-o, deixou-o hospedado por sua conta numa hospedaria próxima. Quando na época os samaritanos eram um povo rejeitado, mal visto. Passaram antes dele, por aquele infeliz à beira da estrada, um escriba, bem falado, um sacerdote, muito respeitado, e um homem da lei, e não o socorreram, passaram ao largo. O bom samaritano também aniquilou-se a si mesmo para atender o irmão necessitado, demonstrando que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode ser bom, não precisa ser cristão. Ele não era, apenas era um homem bom, bom de coração. Querer fazer o bem porque gosta de fazer o bem, de não ter interesse nas ações que faz, é o convite que está sendo nos oferecido neste momento. Assim é a lei de amor. E Jesus traduziu para nós, com o fora da caridade não há salvação. Vemos isso com muita clareza na passagem evangélica de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, que fala sobre as escolhas que Jesus fará na nova era, naqueles que ficarão ou sairão do planeta de regeneração. Escutem bem isso, gente. Façam um acerto nesse ensinamento. Liguem os fatos, as lições que lhes estão sendo apresentadas. Neste capítulo que Mateus narra, é mais ou menos assim. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, esta figura significa Jesus e seus prepostos fazendo as escolhas, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse no meu reino, que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Ele está falando do mundo de regeneração. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e me foste ver. Os justos perguntaram a ele: quando foi que aconteceu isso, mestre? Que nós te vimos com fome e te demos de comer, com sede de beber, etc, etc. E ele lhes respondeu: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos pequeninos e sofredores dos meus irmãos, foi a mim que vós fizestes. Viram? Viram? Que maravilha de ensinamento, gente. Quer te aproximar do Cristo? Faça o bem para o próximo. Faça o bem para o próximo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade.
nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Quando nós exigimos que o nosso próximo se alce ao patamar que nós vivemos, ao patamar que nós pensamos, que nós estudamos, que nós nos intelectualizamos, que nós agimos, onde nós existimos como pessoas, estamos sendo orgulhosos e egoístas, esquecendo do exemplo do Mestre, que veio a nós, se aniquilou, ingressou no mundo como um filho sem berço e se ausentou da terra como um servo crucificado. Em todos os ensinamentos ele aponta essas duas virtudes, humildade e caridade, como sendo o caminho para a felicidade. Lembram o que Jesus disse? Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que eles vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserem ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele como exemplo a ser seguido. Então, meus amigos, bela lição, né? Se Jesus veio para nos ensinar como seus irmãos mais novos, ignorantes, selvagens ainda, primitivos, infantis, para isso teve que se aniquilar a si mesmo, se diminuindo na simplicidade do nosso entendimento para não nos chocar, para não nos humilhar com a sua grandeza, com o seu poder, com a sua glória, a fim de que pudéssemos compreendê-lo razoavelmente dentro da lei do amor, da bondade e da justiça do nosso Pai, que é Deus. Sabendo que a doutrina espírita nos ensinou que Jesus é o nosso modelo e guia, que o temos como melhor referência para seguir e imitar, tendo ele deixado um roteiro a ser seguido por nós, discípulos ou não, só nos cabe a lição de sermos salvos no sentido de nos iluminarmos, a fim de estarmos à sua direita, como os escolhidos. Não para sermos simpáticos a ele, não para sermos reconhecidos, mas para estarmos no grupo selecionado para o planeta de regeneração, porque somos pessoas de bem, porque somos pessoas que valorizam, como nós nos valorizamos, o nosso irmão. Este é o nosso recado de hoje. Espero que tenha sido produtivo, que tenha tocado profundamente os corações de vocês. Nós não temos a pretensão de dar lições de moralidade, apenas estamos refletindo ensinamentos que iluminarão a nossa estrada, se nós quisermos praticá-los. Vamos nos preparar para a nossa oração de encerramento, lembrando sempre que nós nunca estamos sozinhos. Espíritos benfazejos em nome de Jesus acompanham o nosso esforço de estarmos com Ele. Estão conosco. Coloquem suas águas junto aos seus aparelhos, serenem os vossos corações, relaxem em vossas cadeiras, limpem as suas mentes, deixem espaço nos vossos corpos para que os propósitos de Jesus atuem sobre cada um e sobre todos. E com Bezerra de Menezes vamos encerrar o trabalho de hoje. Diz ele: amados irmãos, prossigamos servindo com o Mestre,
certos de que quanto mais doarmos em favor dos sofredores, mais receberemos do alto, na forma de amparo necessário às lutas que nos dizem respeito. Sigamos estendendo os braços aos irmãos em prova. Caminhemos olhando para os infelizes, auxiliando conforme nossas forças, convictos de que o Cristo nos vê e nos conduz nos momentos em que somos chamados aos nossos testemunhos inevitáveis. Esforcemo-nos no trabalho de ajuda ao próximo, quer ofertando o pão que alimenta o corpo ou o ensinamento que sustenta o espírito, conscientes de que a nossa tarefa de amar com o Mestre é amparo para nós mesmos. E que assim seja. Até uma próxima oportunidade.